Olha que loucura. O primeiro tema que eu escolho para voltar com o canal, depois de algum tempo parada, é o tema procrastinação. É o que vamos falar hoje aqui nesse canal. Vou contar um pouco do que eu vivi recentemente e um pouco do que eu avaliei do meu 2024, usando a experiência com o meu canal. Tem uma moto aqui passando. A experiência de querer retomar o meu canal e a procrastinação tomar conta. E daí, eu tô todo esse processo de volta, configuração de câmera, configuração de microfone, configuração de programa, edição, não sei o que, pra poder facilitar o meu dia a dia e, né, dar no tranco. Como é que fala? Pegar no tranco. E eu tenho passado por várias provas, quase que eu não consigo. Tá tudo dando errado e parece até uma coisa de... Sabe aquela coisa de provação mesmo? Pra saber se realmente eu estou com a minha força de vontade em dia. Se realmente eu estou apta para falar sobre procrastinação num ponto de vista de que eu superei a procrastinação. Na verdade, sejamos sinceras, superar a procrastinação é até um pouco de ousadia. Ousadia da nossa parte, né? Porque procrastinar, todo mundo procrastina. E vencer a procrastinação e nunca mais ser um procrastinador, eu acho que não, né? Não tem como. Faz parte de quem nós somos. E vocês vão entender o porquê, porque eu fui atrás, eu fui estudar sobre o que se trata procrastinação, porque eu não queria mais ser uma procrastinadora, mas eu entendi que a gente deve achar o equilíbrio. Que a procrastinação, em alguns pontos, é pro nosso bem. Outros faz com que a gente nos afaste, faz com que nos afastemos dos nossos objetivos e isso é péssimo. Então a gente tem que achar o controle, né, o equilíbrio disso tudo. Bom, hoje eu vou trazer aqui um formato diferente de aula, né, de vídeo, que é basicamente uma mini aulinha. Vou apresentar alguns esquemazinhos que eu fiz e falar um pouquinho sobre a procrastinação, ok? Então, para isso, eu vou utilizar um outro programa. Calma, gente, é tudo muito novo para mim. Esse é o esquema que eu preparei para que a gente possa entender quais são as causas, quais são as consequências, as soluções, porque só quando eu fui buscar entender como funciona a fundo a procrastinação que eu falei, opa, tem como dar um jeitinho aqui. Não tem como a gente eliminar por completo a procrastinação da nossa vida. É uma coisa natural, é tipo meio que uma proteção do nosso cérebro, sabe? E não há como eliminar completamente, porque nós não somos robôs. E aí a gente consegue dar uma controlada na procrastinação para que não nos afaste dos nossos objetivos, do que a gente tem que fazer, sabe? Aquelas responsabilidades, obrigações e tal. O que é procrastinação? É o adiamento de tarefas importantes. No meu caso, a tarefa importante que eu tinha que fazer, que eu vou utilizar aqui como um exemplo, é a volta com o YouTube. Eu tô o ano passado inteiro falando sobre isso. Eu não consegui voltar levando isso a sério. E aí eu substituí essa tarefa importante por outras tarefas que também eram importantes, tá? Não era porque eu só queria procrastinar e ficar coçando o saco. Não era por isso, mas eu vi em vários pontos que eu poderia ter me esforçado mais, sim. Como eu já me esforcei no passado, eu já consegui trabalhar com o YouTube em 2 canais diferentes. Consegui ter retorno disso. E eu sei que uma das coisas mais importantes para essa plataforma, quando a gente quer trabalhar com criação de conteúdo, tem que ter constância. Tem que ter, sabe, tipo, levar a sério mesmo. Não adianta postar um vídeo aqui e depois outro 6 meses depois. Como isso acabou acontecendo, né? Bem, e aí o que acontece? Consequências negativas. Nos afastam dos nossos objetivos. E já passou um ano e a procrastinação arruinou meus planos com o YouTube nesse ano de 2024. E do ano de 2025 vai ser o quê? Diferente, né? Eu acho que é um assunto muito pertinente para esse início de ano, porque a gente quer dar um jeito na nossa vida, que esse ano seja diferente dos anos que passaram. A gente não quer mais que a procrastinação tome conta dos nossos planos, das nossas ações. Então a gente quer ter autocontrole e nós somos adultos, né, gente? A gente tem que pensar no que a gente quer pra nossa vida, aonde a gente tá errando
E por isso eu trouxe aqui as causas, as consequências e as soluções práticas. Tem muitas soluções bem interessantes e fáceis de aplicar, que vocês vão conseguir conferir aqui no final desse vídeo. E aí, no meu caso, onde a procrastinação agiu? Eu fiz todo um esquema de visão geral do meu 2024, mas não vai caber nesse vídeo porque vai ficar gigantesco, vai dar horas e horas. Mas assim, dando uma resumida, o meu 2024, ele foi um ano de começar com um projeto, no meio do caminho dar preferência, dar prioridade aos nossas questões pessoais, porque nós tivemos que buscar imóvel para sair do aluguel e compramos a nossa casa, mudança, e no meio do caminho eu parei, foquei muito nos stories, no Instagram Stories, parei com o YouTube, voltei em julho, postei o mês de julho, em agosto eu postei um vídeo só, e aí em agosto eu tive uma crise meio existencial em relação ao que eu ia fazer na internet, e aí eu refleti, pratiquei o autoconhecimento, que é muito presente na minha vida, através da escrita e tal. Consegui achar uma clareza, sabe? O meu projeto, no início de 2024, e todo o meu 2023 que eu fiquei trabalhando, avaliando o que eu ia fazer, era todo voltado para desenvolvimento pessoal, organização, rotina, minimalismo, tudo voltado a como ter uma vida mais leve, mais plena e tudo mais. Só que eu sempre caía num dilema de como eu vou falar de rotina, sendo que cada um tem uma rotina diferente. Eu apliquei para uma rotina que eu vivenciei e eu vivencio desde 2009, que é a rotina de criação de conteúdo, empreendedora digital, e eu acho que isso tem muito a ver. Muitas pessoas me procuram pela minha trajetória com o YouTube, com empreendimentos digitais, né? Eu tive salão de beleza, eu tive canal infantil, eu tive loja de produtos de cosmético para cabelo, que foi muito bem sucedida. Eu tive uma marca chamada Tatiana Lobo Profissional. Essa é a minha experiência, de fato, que eu me sinto mais segura para falar. Como viver uma vida equilibrada com pessoal, profissional, mentalidade, organização, mas voltado para pessoas que querem ter resultados parecidos com os meus. Eu vou trazer aqui vários esquemazinhos visuais que eu criei do meu lado meio artístico e criativo que eu tenho desde da infância. Eu fiz um esquemazinho visual aqui, falando da minha gestão de tempo. Eu não vou entrar muito, porque senão o vídeo vai ficar imenso. Eu vou trazer esse mapa em outros, de repente numa live, pra gente debater, pra gente conversar. Mas aqui o vídeo vai ser meio que uma visão geral e contando um pouquinho como foi, tá? Então, se eu tivesse me planejado, eu teria priorizado o meu trabalho. Não é que eu deixei de priorizar meu trabalho. Eu ainda continuava com meus outros projetos, mas esse trabalho que era tão importante pra mim, eu não priorizei. Eu meio que dei uma negligenciada e fui priorizar a parte pessoal e tal. E fiquei assim, né, meio que enrolando, empurrando com a barriga. Desorganização. A minha casa estava bagunçada, e aí quando tá desorganizado, eu não consigo ser produtiva. Eu sou uma pessoa multitarefas, eu fico sobrecarregada. Com isso, eu não executo bem as minhas tarefas, eu me comprometo no meio do caminho, eu desisto. É uma loucura, a ansiedade vem. E aí vocês vão entender porque a ansiedade. A ansiedade é o quê? Fatores psicológicos. Os fatores psicológicos são esses: ansiedade, perfeccionismo e falta de motivação. Então, no meu caso, era uma preocupação excessiva, porque eu tava tentando, de certo modo, mudar um pouco o rumo das minhas coisas, né? Não era só falar de minimalismo, não era só falar de desenvolvimento pessoal, mas sim focar em mulheres que querem empreender e ter os resultados que eu tive na minha vida. E por que você quis se desenvolver pessoalmente? Porque o meu lado profissional estava me engolindo e eu precisava ter equilíbrio. E eu acredito que várias mulheres também enfrentam esses dilemas da vida. E eu tinha que ligar os pontos, sabe? E eu fiquei pensando, o que as pessoas vão falar? Porque já meteram o pau em mim quando eu mudei de nicho em diversas situações. Porque eu já fui de vários nichos, na verdade, né? Essa pessoa multipotencial que quer falar de tudo um pouco. Mas é aqui que eu tô me sentindo mais confortável pra falar. Acho que é por isso que eu venci esse bloqueio de voltar com o YouTube e levar a sério. Então, é uma preocupação excessiva. Por quê? Por pressões sociais. E que tipo de pressões sociais foram essas? Comparações com outras pessoas, com outros resultados. É aquilo. A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. A síndrome do impostor vem falando que, ai, fulano é muito pior que eu. Aí eu vou te apresentar um esquemazinho desse, parece de criança. E cadê a autenticidade? Cadê a autenticidade nisso? Né? Se eu gosto, qual é o mal?
tô fazendo mal a ninguém. E as opiniões me pegavam. Ai, mas será que as pessoas vão me julgar? Ai, será que eu não sei o quê? Pesado, gente, pesado. Por quê? Porque a gente tem medo de rejeição. A gente tem medo de fracasso. E é isso. Por que a gente tem medo de fracasso? Porque nós somos mentes perfeccionistas. A gente não... Sabe aquela coisa assim de não se permitir errar? Queremos resultados perfeitos. Não aceitamos as nossas imperfeições. Eu tenho lutado muito com isso nos últimos anos. E agora, muito mais. E... Enfim, depois a gente entra nesse assunto. Então, medo de rejeição, medo de fracasso, medo de não ser o suficiente. E aí a falta de motivação porque eu estava com conexão com o meu objetivo. Eu falei, eu não posso, sabe? Aquela coisa que não estava casando. Agora eu consegui achar a peça que faltava. E aí, desencadeado também por recompensa baixa, tardia. E aí eu ficava sempre pensando, ai, mas um vídeo dá tanto trabalho, às vezes demora semanas para poder produzir um vídeo, o vídeo não vai bem. Aí dá aquele desânimo, aquela frustração. Porque a tarefa é muito complexa, com baixo retorno. Mas por quê? Eu tava buscando retorno longe, lá naquele resultado financeiro, visualização, engajamento, não sei o que, métricas. Mas e o processo? De tudo que eu aprendo, de tudo que eu desenvolvo, as habilidades de comunicação, habilidade de organizar aqui um esquema visual para poder apresentar para vocês, raciocínio lógico, comunicação assertiva. Tudo isso são processos e habilidades que a gente desenvolve, não é foco no final. E é isso que eu quero falar pra vocês nos vídeos que eu vou postar mais pra frente. Sobre o quanto isso desenvolve a gente. E aí eu acrescentaria nesses fatores psicológicos, olha eu com pressa aqui passando, também a falta de apoio. Eu não tive esse problema, tá? Então isso se encaixaria na falta de motivação por falta de apoio. Infelizmente, há pessoas que não têm apoio, que necessitam, e aí a gente se desmotiva mesmo. Mas no meu caso, sempre tem apoio dos meus amigos que acreditam em mim. Do meu marido, que é meu braço direito pra tudo. Dos meus pais, mesmo longe, eles me apoiam e sempre me incentivam. Minha filha também. E aqui a pressão excessiva, eu não tive pressão externa, de pessoas me pressionando, vai, faz e tal, não sei o quê. Mas eu me pressionava, eu mesma me pressionava, mas mais por causa do perfeccionismo, certo? E aí eu vou fechar aqui fatores psicológicos, vamos de parte em parte, pouco a pouco. Fatores físicos e biológicos, tem momentos que a gente não tem como. E aqui a procrastinação, ela vem, no caso da pessoa que tá com uma fadiga, cansaço mental, um cansaço físico, talvez algo que ela tenha passado e que afetou ela mentalmente, sabe, um trauma. Que nem eu, em outubro, tivemos aqui uma catástrofe na cidade, eu fiquei com a mente abalada. Isso prejudicou muito meu rendimento, eu fiquei ansiosa, muito cansada mentalmente, porque isso foi uma coisa que me pegou muito, mais de 200 mortos, né, aqui em Valência, Espanha, se vocês quiserem dar um Google aí pra entender o que é. Afetou a minha ansiedade, que foi uma coisa ligando a outra, sabe? Que nem esse mapa aqui, foi uma coisa ligando a outra. Aí má alimentação, que não era meu caso, porque eu sempre me alimentei bem, apesar de alguns períodos comer mais doce por ansiedade e tal. A falta de atividade física é algo que faz com que a gente falte energia, sabe? Falte aquela dopamina pra... Ai, tô motivado! Aí quando a gente não se exercita, a gente fica com aquela moleza, com aquela letargia. E um período da minha vida depois da mudança, eu dei uma procrastinada nisso. E aí a procrastinação disso fez com que eu procrastinasse em outras partes da vida. Foi aqui um dominó. E aí eu trouxe também um funcionamento neurológico ligado ao funcionamento ambientais, né? No caso, os externos, as coisas que acontecem externamente que nos afetam internamente, que são excesso de estímulos digitais, ambiente desfavorável, distrações externas. No meu caso, na época que aconteceu essa catástrofe, que foi 29 de outubro, eu passei algumas semanas só consumindo TikTok, notícia, vendo televisão. Eu não tenho hábito de ficar muito em celular. Já não tinha esses hábitos por causa da minha rotina mais regradinha, mais bonitinha. Mas depois desse problema que aconteceu, eu fiquei com picos rápidos de dopamina e foi difícil depois de sair. Por quê? Meu cérebro, ele tava sensível à dopamina, sabe? E aí prejudicou muito o foco e a concentração. Eu sentia que em determinado momento do dia eu queria mexer em celular, eu queria ver coisas e tal. Foi muito estranho. E aí eu tive que fazer, né, uma força pra sair disso.
mudar um pouco os meus hábitos. O ambiente desfavorável, a casa amazona, porque tivemos que remanejar tudo, então o quarto veio pro escritório, o quarto de trás tá tudo de perna pro ar ainda hoje. O quarto do meio também tá uma zona, então a gente... desorganização, aí a gente quer arrumar as coisas, quer priorizar o que não é pra priorizar, e isso aumenta o esforço cognitivo para filtrar as distrações. Então, assim, eu precisava fazer um esforço imenso para focar em coisas que eu deveria estar focando. Quase me forçaram a sair do eixo. Eu falei, não, eu vou... É um esforço cognitivo enorme para filtrar as distrações. E aqui, né, explica porque o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável por autocontrole, disciplina e tal, ele fica comprometido, né? A gente não consegue tomar decisões, de ter autocontrole no momento que a gente precisa, né? Agir como adultos. É como se fosse uma parte do nosso cérebro adolescente, inconsequente, e a parte do córtex pré-frontal é o adulto responsável que quer tomar as rédeas da situação, mas o adolescente está o tempo inteiro festa, e não sei o que, redes sociais, eu não sei. Distrações externas, no caso aqui as mensagens, os vídeos curtos, as pequenas interrupções do dia a dia, que acontecia muito, ainda mais quando você tem criança dentro de casa, acontece muito as pequenas distrações. Claro, é gostosinho, né? Brincar com o nosso filho, ver um filme e aí, porque pequenas recompensas imediatas e a gente sai, né, dos nossos objetivos. Tem um sistema que se chama sistema de recompensa, que faz o nosso cérebro focar nas tarefas mais rápidas e com... Por exemplo, eu sou muito assim, eu vejo uma coisa, eu tenho uma tarefa para executar. Ok, vamos lá, editar vídeo. Eu tenho que editar vídeo até tal hora. Aí eu olho pro lado e falo, nossa, tem uma bagunça. E esse vídeo tá me dando um trabalho, exemplo. Aí eu vou arrumar ali rapidinho, aí eu arrumo. Aí eu vejo tudo arrumado, ai, que quentinho no coração. Dá assim, então, ui. Aí eu me sinto bem, porque gera dopamina. Aí eu volto pro meu trabalho até mais motivada. Mas daqui a pouco eu me entedio de novo, aí eu olho pro outro lado, ai, uma baguncinha, eu vou arrumar. Tempo inteiro, distração, pequenas interrupções com recompensas imediatas. É isso. E aí a gente fica evitando as tarefas difíceis e demoradas. Bom, ótimo exemplo aqui que eu trouxe. Então, a dopamina é um neurotransmissor responsável pela motivação, prazer, aprendizado e recompensa no cérebro. E o que a gente deve fazer é domar como o nosso cérebro recebe essa dopamina. Não é com recompensas rápidas, mas isso é um trabalho, um esforço que a gente precisa dar, os primeiros passos, tá? E para isso, quais foram as soluções? Gente, foram muitas soluções. Essa parte do vídeo é a parte mais importante. Você deve pegar um bloquinho de notas e anotar, ok? Então, tira print do que eu vou compartilhar com vocês. Mas é para tirar print para depois aplicar, não é para tirar print para deixar no esquecimento, tá? Vamos lá. Ferramentas para aumentar a produtividade sem pressão, tá? Vocês sabem que eu falo sobre viver plenamente, leveza na vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, vamos lá. Primeiro, entender como o cérebro funciona, os causadores, as consequências. Já tiveram aqui uma palhinha, né? Uma amostrinha de como funciona, de um pouco do que eu estudei. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais, eu trouxe aqui alguns livros que me ajudaram nesse processo aí, nesse descobrimento, tá? Então, assim, leituras e vídeos. Hábitos Atômicos foi o livro, assim, que mudou a minha relação com a minha rotina e meus hábitos. Eu li ele em 2022, se eu não me engano, ou foi 21, e a partir dali muita coisa mudou e eu compartilhei muito dessas mudanças nos meus Instagram Stories e um pouco nos meus vlogs também. Sempre compartilhava rotina produtiva, rotina da manhã, que a minha rotina da manhã é sagrada. Acho que eu superestimei o meu tempo, ali na parte da má gestão do tempo. Eu trouxe um documento enorme para pouco tempo de tela que eu tenho aqui, porque eu não quero abusar da boa vontade de vocês. Mas eu vou dizer assim, mais ou menos do que esse livro se trata, tá? Então ele sugere pequenos incentivos imediatos. No meu caso, se eu quero criar conteúdos para o Instagram, para o YouTube, Instagram já... Porque eu não faço todo um ritual, é romantizar. Essa palavra ficou bem popularizada, né, no TikTok e tal.
Romantizar. Então eu coloco um chazinho, uma luzinha, uma vela, um cheirinho, né? Um óleo essencial aqui, ó, no meu aromatizador. Ai, não vai dar pra ver. No meu aromatizador, deixa eu ver. Não dá pra ver. A tela tá cortada. Mas romantizar todos os processos que são mais chatos. Não chatos, porque eu gosto de gravar vídeo, mas estava me causando ansiedade. Então, eu associar isso a um momento muito bom, a coisas boas que eu gosto, isso faz com que se torne muito prazeroso. Então, é a associação de hábitos. Bem, ele fala também sobre reduzir a fricção, aquele desconforto, e facilitar o começo da tarefa, porque é muito mais difícil a gente sair da inércia do que realmente fazer a tarefa. Então, por isso que tem um método de 2 minutos, que é superar o obstáculo inicial. Depois fazer com que se torne mais fácil para o nosso cérebro, tipo, continuar fazendo o que a gente iniciou a fazer. Porque é muito mais psicológico, do tipo, o cérebro tá evitando desconforto. Ele reconheceu que algo ali não tá natural, algo não é automático, algo não é fácil de fazer, e aí a gente começa já a colocar um monte de bloqueios na nossa cabeça. Então, por mais que você já tenha feito isso no passado, recomeçar é sempre mais difícil. Você não pega uma bicicleta, por mais que você saiba, nunca deixou de saber como usa, mas você vai ficar cambaleando para um lado para o outro para recuperar o equilíbrio, para poder ter mais habilidade com a situação, e isso causa medo. Ai, será que eu vou cair? Será que eu não vou? Então, realmente, mas depois que você tá na bicicleta, o que acontece? Seu corpo começa a lembrar das coisas que você, né, fazia, movimentos, ou até mesmo se você tá andando pela primeira vez, é mais difícil você ter a coragem de se colocar numa bicicleta do que manter o seu equilíbrio ali. Então eu tô trazendo essa analogia porque é perfeita pra gente poder ilustrar aqui como é que funciona, né? E mudar a identidade. Se você se considera uma pessoa que eu sou criadora de conteúdo, e aqui eu trago até um exemplo prático. Eu preciso criar conteúdo pro meu negócio? Não. Eu sou uma criadora de conteúdo comprometida, que faz conteúdos constantes e aí a gente se coloca pra cima, né? Que seria, já escureceu, tá? A iluminação vai ficar péssima, mas eu vou terminar o vídeo assim. Não tenho o que fazer, eu tô super laranja, não tenho o que fazer. E é mudar a identidade. Se você se considera uma pessoa que você quer alcançar, tipo, eu ainda não me considero uma criadora de conteúdo super comprometida, porque esse é o primeiro vídeo da retomada, mas se eu botar na minha cabeça que sim, eu vou honrar com essa minha identidade, porque eu quero provar que eu sou realmente comprometida para mim e para as pessoas que estão me acompanhando. Então é mais fácil a gente ser mais disciplinado quando a gente está ligado à identidade. Então não é falta de disciplina, não é preguiça, é como estruturamos as rotinas e o ambiente em que vivemos. E eu trouxe outro livro também que fala sobre a equação da procrastinação. Então, a expectativa seria o quanto você acredita que vai conseguir realizar essa tarefa com sucesso, o valor é o quanto é importante essa tarefa para você, né? Se ela vai ser recompensadora para você, o quanto você se distrai facilmente. Então é uma equação que no final você tem um resultado. É como se fosse uma equação matemática e é bem interessante. Então tem que aumentar a expectativa, aumentar o valor. Apesar de aumentar a expectativa no equilíbrio, tá? Não é uma expectativa irrealista. Quanto mais expectativa você coloca em cima de uma coisa, a frustração é equivalente, não tem jeito, é proporcional. Então eu acredito que é aquela expectativa natural, mas que seja boa o suficiente, né? Seja uma expectativa num nível que você se sinta motivado para fazer. Então, obviamente que eu tô com expectativa disso aqui ser um bom negócio para mim e tal, que eu vou ter um retorno, pode ser que demore muito tempo, mas um dia eu vou ter retorno se eu me dedicar, porque eu sei que isso é possível, porque eu já tive negócios com o YouTube, com a internet e tudo mais. Então, a expectativa já tá alinhada. O valor também. Então, eu tenho que reduzir a impulsividade, que é controlar a gestão de tempo, né? Ter uma gestão de tempo boa. Criar prazos curtos, com metas intermediárias. Eu não vou falar, eu vou fazer não sei quantos milhares de vídeos por mês, não sei o que, postar todo dia, porque eu sei que isso não é possível para mim. Então eu tenho que fazer coisas assim que são dentro do meu limite, né? Acessíveis para mim.
Então, não é preguiça, a mesma conclusão, não é preguiça, mas um problema de motivação e tomada de decisões do cérebro. Sempre lá, ó, no cérebro, tudo funciona lá. E aqui, falando em cérebro, esse vídeo é bem interessante, eu deixei aqui para vocês poderem dar uma olhadinha, que é a mente do procrastinador. É bem legal e ele usa também ilustrações. E esse vídeo foi um vídeo que me motivou a criar meus esquemas visuais, com os meus mapazinhos mentais, mesmo que pareça um pouco infantilizado para algumas pessoas e pouco sério. Eu não sou tão formal assim, a ponto de só produzir conteúdos extremamente polidos. Então, esse vídeo foi um vídeo até que me motivou a criar uns esquemazinhos para poder ilustrar melhor. E eu achei máxima a analogia, como ele explica. Só que ele não dá muita solução, ele só explica como funciona. Eu também trabalhei meu perfeccionismo com disciplina, através desses livros aqui. O Caminho do Artista eu li em 2023, no início de 2023. Inclusive tem um vlog meu falando sobre, que eu tava aplicando as estratégias da Julia Cameron. Gravar vídeos e expor, se comunicar expondo a sua arte, porque isso aqui é uma arte. Esses meus esquemazinhos visuais é uma arte. E eu não posso desmerecer, né? A forma como eu me expresso, a forma que eu gosto e enfim. Então essa é uma boa forma de se desbloquear e aceitar a forma como você se comunica, como você se expressa. Esse livro eu tô lendo ainda, né? Não terminei, mas é um livro que, nossa, como me ensinou sobre vulnerabilidade, mostrar aqui os meus erros e acertos, a minha imperfeição, mas sem invadir minha privacidade, né? Não ter que expor minha vida inteira, todos os mínimos detalhes e tal. Esse livro eu não acabei de ler ainda, porque eu tava lendo e não tava praticando os exercícios que ele propunha, né? Não sei como é que se conjuga esse verbo. Bem, trabalhar o autoconhecimento através da escrita, né? Reforçar a autenticidade e a identidade. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue ser mais fiel à nossa identidade. Autoconhecer através da escrita foi um processo muito importante para mim. Mindfulness nada mais é... Eu não sei se eu escrevi mindfulness certo. Pronto. Para alívio da ansiedade. Mindfulness pode ser meditação, pode ser... Enfim, você pode aplicar mindfulness em qualquer momento. E a escrita é um processo muito... Por mais que você lembre de sentimentos, emoções, coisas assim que aconteceram no passado, você está conectada com como você está processando isso no momento. Para mim, a escrita matinal, para trabalhar autoconhecimento, para mindfulness, né, que é para alívio de ansiedade, porque a ansiedade é um dos fatores psicológicos para a procrastinação, melhorou muito a qualidade do meu sono, como eu me enxergo, enfim, os meus objetivos que eu quero para minha vida, clareza. Nossa, é super importante. Agora, o planejamento de criação de conteúdo. Outro dia eu mostro pra vocês, eu até coloquei aqui uma prévia, né, do que é. Eu tenho um template só de criação de conteúdo, lá eu organizo tudo bonitinho. Então, pra mim, é essencial que esteja organizado, porque o meu cérebro, ele não fica louco com a ansiedade de... Ai, e agora? Pra que caminho eu vou? O que eu tenho que fazer? Já tá tudo organizado. Então, assim, diminuir a fricção, o desconforto e aquela... Ai, caramba, é difícil... Então, ter tudo organizado é muito bom. E além do planejamento de conteúdo, eu também tenho a minha agenda, que também é outro template, que é uma agenda do Notion para execução de planejamentos maiores, assim, né? Eu ia falar mais grande. Mais grande não. Caderno de entrada com sistema de organização. Ó, caderninho. Sistema de categorização. E é assim, ó. Anoto tudo aqui. É a caixa de entrada do meu cérebro. E depois eu organizo no Notion se for necessário. Se não for, eu já passo esse marcador preto e já concluo logo por aqui, sem ter que passar por lugar nenhum. Então, assim, nossa, isso... Você não tem ideia disso aqui. Você não tem ideia. Agenda física. Por que agenda física? Aqui eu faço todo o controle da minha rotina. Eu sou metódica, gente. Eu sei que tem gente que vai falar, ai meu Deus, que perda de tempo. Mas eu sou metódica, eu gosto... Cada folha dessa aqui é um dia da semana, né? E aí eu não comecei no dia 1º de janeiro, comecei depois, mas tá tudo organizado.
Eu faço tipo um rastreamento de hábitos, do que deu certo no dia, o que não deu certo. E esse sistema de agenda de anel é bem interessante. Apesar de eu estar achando mais prático anotar algumas coisas aqui, mas ali fica mais bonitinho, porque ele tem a data e tem o controle de horário, assim, no cantinho lateral. Então fica mais organizado. Hábitos saudáveis, que seria para evitar os estímulos rápidos, certo? Para evitar esses picos de dopamina. Então, não usar celular na cama, não uso. Trocar redes sociais por livros é difícil, mas depois que o hábito se instala, é muito gostoso, é muito prazeroso, usar a imaginação, é relaxante, mudou a minha qualidade de sono. Eu sempre leio antes de dormir, livros de novela, né, esses livros mais de ficção. E livros para entender, que nem aqueles livros que eu indiquei anteriormente, é mais na parte da manhã. E aí eu faço anotações, eu tô mais desperta, né? Não vou fazer isso de noite, não. Apesar de já ter feito isso por muito tempo. Mas eu já identifiquei que não serve, porque eu acabava dormindo lendo. Praticar hobbies criativos, que seria aquarela, bijuteria, caligrafia, anotações assim, ó, mas decoradas, que é um hobby criativo que eu tenho. Eu tenho inclusive esse livro aqui, que eu já indiquei lá no Instagram, que é um livro que propõe alguns exercícios criativos. Eu amo escrever, né, gente? Mas, peraí. Aqui. Aí tem uns desenhinhos. Aí eu mando mensagem pra mim mesma. E eu resgatei também um pouco dessa minha comunicação mais divertida, sabe? Que eu tava muito me cobrando demais. Então vamos ser mais leves, vamos ser mais divertidas. Os hobbies, né, que eu acabei de falar. Estipular horários para assistir séries que eu gosto. Ouvir música instrumental enquanto a gente trabalha, inclusive para pessoas que têm TDAH. O cérebro, tu tá ali focado. Aí daqui a pouco tu começa a querer. É automático. Tu tá assim, do nada. Aí vem Ai, vontade de ouvir não sei o quê. Ai, vontade de fazer não sei o que. Se tu coloca uma musiquinha, já é uma dopamina que tá gerando ali. Mas não tá atrapalhando. Exercícios físicos. E escolher os exercícios físicos certeiros. Romantizar tarefas entediantes. Um chazinho, uma velinha, um cheirinho. Sabe aquela coisa gostosinha? Também tem a mudança de mentalidade, de tentar se desenvolver sempre. Isso daí é uma coisa que mudou muito a minha visão. Tentar buscar atividades que me desenvolva e não que me retroceda, entendeu? Porque eu tenho consciência de que se eu ficar só em estímulozinho rápido, eu vou retroceder, minha mente vai atrofiar. Então eu preciso estar em desenvolvimento sempre. Entender os meus limites, inclusive através do ciclo menstrual. Então, eu acho que nós, mulheres, temos nossas particularidades que não dá pra se colocar no mesmo nível dos homens, biologicamente, tá? A alimentação, que a gente poderia focar... se vocês quiserem dar print... Alimentos ricos em triptofano. E aí vocês podem procurar uma nutricionista, um médico que seja mais específico para isso. Mas a alimentação, você mudando um pouco a sua alimentação, inserindo vitaminas que te ajude a reduzir a ansiedade, a melhorar a concentração, que são importantes para o nosso cérebro, para a gente ter motivação, para a gente ficar mais feliz com o que a gente está fazendo, sabe? E aí, o que acontece? Eu também tenho hipotireoidismo crônico, porque eu tive câncer de tireoide e tirou fora minha tireoide. Então, eu tenho que tomar um hormônio sintético pro resto da minha vida. E eu tenho que estar com meus exames em dias, porque quando eu tô com o hipotireoidismo descompensado, me dá fadiga. Fator biológico, físico-biológico, que não tem o que fazer. Aí eu tenho que regular as minhas dosagens de hormônio pra eu ficar me sentindo com mais energia pra fazer as coisas. Então, se você pensa que pode estar com alguma coisa assim descompassada no seu organismo, procure um médico pra poder verificar isso. Fora isso, o que mais que eu tenho pra dizer? Autocuidado. Então, eu uso florais de bar. Acredito muito na energia da planta, na energia das flores, na essência das flores, né? Tudo, sistema límbico e tudo mais. Estudei isso, inclusive, me formei em aromaterapia. E essas foram as soluções que eu tenho pra dar pra vocês. Se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar em outros vídeos, uma live, alguma coisa assim. Vou trazer mais conteúdos baseados em minhas vivências e tudo que eu aprendo, meus aprendizados. Esse vídeo tenha te ajudado. E agora é praticar, viu? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Consegui fazer o vídeo. Gente, não procrastinei. Consegui. Meu primeiro vídeo da minha retomada de 2025.